Primeira coisa que a gente tem que pensar e entender sobre o método, Ressentir, afinal de contas, o que ele se propõe, tá, pessoal? E é basicamente 3 princípios. O primeiro é que você não vai se deixar levar pela narrativa, aquilo que eu chamo de historinha, pelo o cliente sentar na sua poltrona e ficar 1 hora, 2 horas, 3 meses contando histórias. A primeira coisa sobre o método Ressentir é que você elimina esse diálogo, essa conversação, e você vai utilizar o corpo da pessoa para identificar qual é o trauma e para fazer o acesso. Por que a gente faz isso? Porque a mente mente para a gente. Porque quando eu penso, quando eu faço raciocínio, quando eu converso, eu fico construindo historinhas. O corpo não. O corpo é literal. Ele tem uma memória celular que ele revela, que ele demonstra, olha, tem uma dor aqui. Essa dor aqui, da onde surge o conflito emocional? Ele me leva direto. E é por isso que a gente fala em acessar a origem do trauma em menos de 20 minutos. Ninguém está querendo fazer uma maratona, disputar uma corrida entre os terapeutas para ver quem é mais rápido. Tem nada a ver. Quando a gente fala em menos de 20 minutos, a gente está falando de ser objetivo, de direto ao ponto e, principalmente, de ser 100% assertivo no diagnóstico. Você já ouviu aquela frase de que uma pessoa realmente sábia, ela fala pouco? Uma pessoa que é prolixa, uma pessoa que fala sem parar, normalmente ela é rasa. Então, isso é levado também a parte terapêutica. Eu vou me desviar das distrações da mente e vou utilizar de uma ferramenta confiável, 100% confiável, que é o próprio corpo da pessoa. E aí também, claro, que entra o aplicativo Medis, o guia sentido biológico, a identificação das funções biológicas do corpo. Qual é o segundo pilar do método Ressentir? E preste muita atenção, porque eu não falei disso nessas 4 aulas ainda. É o cliente, ok? É o cliente quem acessa o trauma. Não é o terapeuta que vai querer explicar, que vai querer, com seu conhecimento, dizer, devolver para o paciente o que está acontecendo. Por que isso é importante? Pensa comigo, principalmente os psicólogos. Quando você traz para um ser humano uma resposta, a primeira coisa que ele faz é questionar você. Ele nem sequer deixa aquilo entrar, ele nem sequer deixa aquilo acontecer dentro dele. O sistema de autoproteção dele já quer devolver com perguntas, já quer complementar. O cara não terminou de ouvir a tua frase e a cabeça dele já está pensando na resposta. E aí ele coloca em xeque, ele não absorve e ele não faz a transformação. Através desse método, através de a reação ser fisiológica, ser orgânica no corpo da pessoa, essa pessoa que está sentada no seu consultório, que está na tela do computador fazendo terapia com você, ela vai vivenciar isso. Tanto na fase de acesso, reproduzindo os sintomas. Então, por exemplo, se ela tem uma dor horrível, insuportável nas costas, essa dor vai ser ativada. Ela vai ter, naquele momento, aquela dor insuportável. Porque é exatamente essa dor, que é o sistema de alerta, que é o organismo tentando colocar para fora o trauma, que possibilita você acessar. E aí, o detalhe é o seguinte: você vai sentir isso pela última vez. Porque uma vez que isso é liberado, você inclusive vai aprender, na parte avançada do método Ressentir, a fazer testes para ver se o resultado da tua terapia realmente aconteceu. Porque quando ele acontece, você puxa a memória traumática e a pessoa não tem dor física, não tem desconforto ou reação fisiológica. O trauma não está mais lá. Então, olha só, eu estou dizendo para você que o segundo pilar é
você não dá uma devolução, você não diz para o cliente o que está acontecendo, ele vai vivenciar a experiência. Na maioria das vezes, você, terapeuta, sequer consegue acompanhar o cliente. Por quê? Porque quando nós falamos de emoção, não existe linguagem que dê conta. Essa é uma das características para você saber, inclusive, se você está numa emoção verdadeira ou se você está no sentir mentira. Se não existe linguagem para traduzir o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que está acontecendo dentro de mim, então só eu sei, e eu sei muito mais do que você, o que está acontecendo aqui dentro, concorda? E a sua função como terapeuta é apenas guiar através do método. O que é um método? Uma receita de bolo, um passo a passo, uma técnica cujo caminho foi testado inúmeras vezes e consegue levar sempre a um resultado garantido. Isso é uma técnica, isso é um método, ele é comprovado. Tá? O terceiro pilar, dentro do método Ressentir, a gente não obriga ninguém, mas a gente dá uma sugestão de que o terapeuta dê garantia de resultado na primeira sessão. Por quê? Você está aqui, por mais amoroso, por mais generoso que seja seu coração, ser terapeuta é uma profissão. E se você não tiver respeito pela profissão, você vai denegrir, vai agredir a ela e aos demais profissionais. Agora, tem um detalhe. Se eu preciso pagar, se é preciso haver uma troca justa, precisa haver dinheiro nisso, também é preciso haver garantia, é preciso haver clareza de resultados, percebe? Ah, mas o cliente é difícil. Ah, mas ele é um homem que não se permite sentir suas emoções. Ele não precisa se permitir sentir nada. Ele não gosta de se abrir, ele não tem que se abrir, porque se ele se abrir é sentir mentido. Você vai usar a técnica para acelerar a vibração celular dele, para ativar aquela marcação biológica, e aquilo vai levar ele ao momento traumático. E a partir dali você faz a liberação. Vai funcionar 100% das vezes? É claro que não. Tá tudo bem, mas uma coisa eu posso te garantir: vai funcionar 99 a cada 100 vezes, com toda certeza. Na verdade, até mais. E é por isso que a gente fala de garantia. Diga para o seu cliente: olha, você pode ficar tranquilo, você vem para a sessão, custa R$ 350, custa R$ 450, mas fica tranquilo que se você não acessar a origem do seu trauma, eu te devolvo o dinheiro, não tem problema. Aí o cara está acostumado a ir num outro terapeuta há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nunca sentiu. Olha só, eu não estou dizendo que o outro terapeuta foi ineficaz, mas que a percepção do cliente é insatisfeita. E aí eles generalizam, eles dizem, estou indo lá há tanto tempo e não tive resultado. É óbvio que não teve resultado. Ele não percebeu o resultado. Não foi impactante, não foi organizado para ele sentir o resultado. E é por isso que a terapia é denegrida, por isso que a profissão de psicólogo é tão questionada. É uma questão muito mais de estrutura, de organização, de método, e de fazer com que o cliente acesse, e não você, terapeuta, queira dizer para a pessoa o que está acontecendo. Então, esses são os 3 princípios de tudo. Usar o corpo como acesso. O cliente é que vai fazer esse acesso, não você. Você não vai dizer para o cliente, está resolvido. E você vai poder dar garantia de resultado na sua primeira sessão. Cada sessão que você fizer, o impacto vai ser muito grande. Como surge o trauma? A gente olhou para isso nesse PDF aqui, tá? Caso você não pegou o PDF, pede amanhã no grupo, no suporte, solicita lá, eu envio para você. Esse é um PDF gratuito, está disponível para qualquer pessoa. Dentro dele tem toda a parte teórica e científica de como é que surge um trauma. Você aprendeu isso na aula 2, tá? A gente abordou essa questão na segunda aula. Como é que faz para acessar um trauma? Bom,
primeiro ponto que a gente trouxe lá na aula 1, na segunda-feira, foi que existem duas mentes. Lembra que eu expliquei para você que a mente que pensa, a mente que raciocina, a memória, você lembra do que aconteceu quando você tinha 5 anos? A sua força de vontade, elas estão dentro do que a gente chama de racional. E qual é o problema disso? O problema é que a sua razão é uma casa, é um lugar, é um endereço diferente da emoção. Razão emoção e emoção, elas não estão no mesmo lugar. Por que isso é relevante para você aqui hoje? Porque você, como terapeuta, trata as dores emocionais. Você busca identificar os conflitos emocionais e liberar esses traumas. O que é um trauma cientificamente falando? Um trauma, cientificamente falando, é uma energia que ficou bloqueada, que ficou travada, que não conseguiu se realizar. Essa emoção ficou lá dentro de você, presa. Essa emoção, a partir daquele momento que ela não se realiza, ela vai se condensar, vai se materializar no seu corpo físico. Se não existe emoção na minha razão, no meu pensamento, na minha memória, de que adiantam as terapias aonde eu sento para fazer, vamos chamar aqui, vocês usam essa palavra, um processamento, ou um reprocessamento, ou uma regeneração com a mente que pensa, que raciocina, que lembra? Não tem trauma aí. Não sou eu, Paulo, que estou querendo questionar isso. Isso é científico, isso é humano. Pega qualquer livro e você vai ver que existe uma divisão: consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente é tudo que existe em mim para me manter vivo. A sua respiração é inconsciente. Você não para respirar. Você não para o coração bater. Ele bate. As suas unhas, os seus cabelos, as suas pálpebras estão piscando. Tudo isso responde ao seu sistema inconsciente. É um mecanismo de manutenção da vida. Aí nós vamos para o subconsciente. O que é o subconsciente? São as suas emoções. É a conexão entre a sua alma e a sua vida aqui nesse planeta. E a sua vida aqui nesse planeta só é possível fisicamente. Estamos na terceira dimensão, mundo material, onde tudo precisa se manifestar, materializando. E depois nós temos a razão, a consciência, o processamento, o pensamento, a análise. Então, mesmo que você não invista numa formação no método Ressentir, eu espero que você, sinceramente, saia dessa semana de aulas com a consciência de quando você estiver lá conversando com o teu cliente, você pelo menos faça isso consciente de que a conversa não vai resolver os traumas dele. O raciocínio, a consciência, eles trazem ao foco, eles trazem à tona, eles fazem aquilo se tornar pontual, relevante, mas eles não realizam a emoção. E uma emoção não realizada adoece. Fica travada lá dentro. Vai gerar o diabetes, vai gerar um câncer, vai gerar uma dor lombar, vai gerar qualquer tipo de doença que você tenha, de sintoma, de dor. Ou até, e essa aqui é para o Lúcio que perguntou antes, como pesquisar no aplicativo? Você pode, inclusive, pesquisar no aplicativo comportamentos, porque nossos comportamentos de autossabotagem também são mecanismos de defesa, compreenderam? Então, as duas mentes, elas são relevantes para mim compreender que só é possível tratar de fato um trauma se eu acessar a memória celular, se eu acessar a memória biológica, orgânica. E não adianta ficar falando sobre isso, não adianta ficar contando historinhas sobre isso. Ah, mas eu assisti a tua terapia ontem, você mostrou uma terapia completa ontem e eu vi você falando com a mulher. Mas não era sobre o que eu estava conversando com a mulher. Era sobre o que a mulher estava ressentindo. É muito natural na aula de hoje chegar pessoas aqui que acham que eu assisti a terapia, você mostrou a terapia, eu anotei, mapeei tudo que você falou
eu escrevi as frases, agora eu sei fazer. Eu não preciso comprar teu curso, eu sei fazer. Toda vez que eu faço esse evento, acontece isso, tem um psicólogo, uma psicóloga, um médico, alguém que se acha muito inteligente e diz assim, não, mas eu anotei tudo que tu falou para a mulher, eu já sei o que tem que fazer, eu já entendi, tu usa PNL, tu usa não sei o quê, tu usa não sei o que lá, e eu já sei fazer. Essa pessoa, infelizmente, não entendeu nada, porque ela acredita que é o que foi dito, e não foi o que foi dito. É o processo experienciado pelo cliente, o ressentir. O nome da formação é ressentir, não é o que dizer, não é o que falar para o cliente. Então, cuidado. O processo é mais profundo do que você pode ver numa aula, numa análise de uma terapia. Ah, o cara mostrou a terapia. Eu já vi, já sei o curso. Se fosse assim tão simples, precisaria 1 ano de estudos, precisaria 3 meses para você aprender só a acessar. Para acessar, resolver, liberar, fazer todo o processo, 1 ano. Só para acessar, só para levar a pessoa a sentir no próprio corpo aquilo explodir, botar para fora aquele trauma. 3 meses. Terapia não é supermercado. Você vai lá e olha na prateleira, pega a caixinha, passa no caixa e paga, e agora você pode cozinhar o bolo. Terapia é mais profunda. Terapia é tratar com almas, é ser soldado de luz. Agora vamos falar um pouco mais sobre esse método, sobre como é isso de acessar esse trauma em menos de 20 minutos. Entenda que aqui já houve um segredo. Aqui existem 2 caminhos. Um caminho vai levar ao sentir mentido e o outro caminho aqui vai levar às células da pessoa. Então aqui a brincadeira já começou a ficar séria. Paulo, estou com dificuldade em fazer o meu cliente acessar a origem do trauma em 20 minutos. Onde é que eu estou errando? Volta aqui. É aqui que você está errando. Você não está conseguindo pegar o caminho certo aqui, nessa arrancada aqui. O resto é fácil. Então, esse método que ensina a acessar a origem do trauma em menos de 20 minutos, como é que vai ser essa jornada? Como é que vai ser a sua formação? Vamos olhar para isso. Primeiro, você vai fazer o básico. O que é o básico? O básico nada mais é do que o que nós chamamos aqui de fase de acesso. É isso aqui, ó. É eu levar a pessoa do momento que ela chega, ela me procurou, ela tem um problema, eu levar ela a acessar a origem traumática disso dentro da vida dela. E como é que faz essa parte, esse processamento de etapas, essa receita desse bolo, esse caminho, este método? Método, lembrando de novo, é você ter a garantia que chega no resultado. A gente divide isso em 3 passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Na primeira fase, no passo 1, eu vou identificar o sentir mentido, aonde eu vou conectar as emoções e remover as histórias mentais. Então é aquilo que eu mostrei agora há pouco. Eu saber separar o que é a mentira da mente do que é uma emoção real gravada no organismo da pessoa. Passo 2, eu vou aprender a usar esse sentido biológico que vocês tanto têm falado, seja pelo guia, seja pelo aplicativo, eu vou aprender a decodificar essa informação em profundidade. Eu vou sair da simples leitura do guia e vou começar a compreender quais são e como funcionam as funções emocionais do corpo de um ser humano. Por que a pessoa desenvolveu a asma? Ah, eu vi lá no guia, diz que foi na infância, porque assim, assim, assado. Pois é, aí você vai acessar e aí tem essa criança sendo rejeitada pela mãe porque a mãe está ocupada e não pode dar atenção para ela. O guia já te mostrou, já te deu o caminho, já te resolveu o problema. Ok? Mas agora eu estou te propondo você ser um especialista em resolver traumas. Então você precisa entender, por exemplo, por que ele desenvolveu uma asma e não uma diabetes. Por que o corpo precisa, como recurso para se proteger de corrimento, de espirro, que mais? Todos os sintomas. Compreendeu? O caso do diabetes, de privar a pessoa da insulina. Então tem todo um conteúdo.
Fase de acesso, ativar a marcação biológica. É fazer o acesso à origem do trauma. E aqui mudou tudo. Porque enquanto esse camarada ficou 3, 6, 12 meses em terapia com outro terapeuta, em uma única sessão, você leva a pessoa à cena, ao momento que o trauma teve origem. Nossa, saquei, entendi tudo. Então, a jogada aqui, o esquema do curso básico, da formação básica do método Ressentir, é conseguir encontrar o momento traumático da pessoa. Entendi. Diferente do que as outras terapias fazem, que elas acreditam na memória, na historinha que o cara está contando da infância dele, você faz isso pela biologia do corpo, pela memória celular, para que não haja um equívoco. Cara, eu queria que fosse tão simples assim, mas não é. Por quê? A sua compreensão está equivocada na base. E eu até vou entregar a resposta para você aqui hoje, nessa noite. O problema nessa compreensão é que o trauma não tem nada a ver com o que aconteceu com o momento traumático. O nosso objetivo dentro do método Ressentir de levar a pessoa ao momento traumático não é para olhar a cena, não é para ver quem, aonde ou como aconteceu. O nosso objetivo lá dentro é acessar a estratégia de sobrevivência e a dor existencial. Então, olha só, dor existencial é como isso foi sentido no subconsciente da pessoa. Porque esse sentir, em si, ele é uma programação. Uma adaptação biológica vai gerar uma mudança de comportamento das células, que vai gerar a doença, que vai gerar o problema físico. Mas como isso foi registrado, isso não pode ser colocado em palavras, porque isso não é feito pela cognição, isso não é feito pelo pensamento, isso é feito pela emoção. É uma energia que se organiza diferente. Então, eu preciso levar a pessoa e entender, por exemplo, o caso da moça que eu comentei na aula 2, a Renata, terapeuta, que estava bloqueada, lembra? A reação dela e o motivo de eu iniciar aquela terapia foi que ela trava, ela congela, ela sente as mãos, os pés e as pernas travarem e tudo fica gelado. Por que essa reação física acontece com ela aos 54 anos? Quando a gente acessa o trauma e volta, ela é uma menina de 5 ou 7 anos, não recordo agora, e um menino começa a se passar com ela. Dor existencial, desespero. Lembram os 3 fatores que precisam o trauma? Solidão. E lembra que os títulos não têm nada a ver com o que é de fato, né? Lembra que eu expliquei direitinho? Solidão não é estar sozinho, tudo aquilo. Você não viu? Volta lá e assiste a aula 1 e a aula 2. Tá? Mas eu identifico essa dor existencial. Uma vez que eu identifiquei a dor existencial, esse subconsciente vai me revelar a estratégia de sobrevivência. E é aí que eu vou entender por que esse organismo precisou paralisar essa pessoa, congelar os pés, as pernas e as mãos dela. Por que o organismo tomou esse recurso, essa programação que se repete na vida dela toda vez que ela precisa dar um passo à frente, toda vez que ela precisa crescer, ou seja, toda vez que ela sente o desconforto de algo inesperado ou que ela não está familiarizada. Aqui eu vou compreender o jogo dessa pessoa. Então eu saio daquilo que é matemático, que é científico, que é a função biológica do organismo, pâncreas, doçura da vida, pulmão, conexão com a morte, não consigo tomar a vida. Isso é função biológica, isso é matemático. É possível fazer um guia, é possível fazer um aplicativo, ele te diz o que é. Agora eu estou num outro nível, agora eu estou olhando como isso repercutiu dentro da alma do meu cliente, dentro do ser, porque o corpo é efeito. Eu preciso olhar a causa, e a causa é muito profunda.
Então, nesses primeiros 3 meses, na fase de acesso, no curso básico, é isso aqui que nós vamos aprender. E depois nós vamos para a fase de resolução. Então, aqui, para fechar essa explicação, aqui eu encerro a formação no básico do método Recentivo. E o que eu ganho com isso? Você não vai se tornar terapeuta com isso. Você não vai poder fazer esse curso e começar a atender clientes com isso. Você vai se especializar em fazer com que acessar a origem de um trauma em menos de 20 minutos de qualquer pessoa em qualquer situação. Aí é importante você entender a diferença. Se você está chegando agora, não tem nenhuma formação, nenhum curso, não dá para você começar a atender com esse curso, com o básico. Mas se você já é psicólogo, você já é terapeuta, você já atende, você já tem clientes, sim, desde a primeira aula do básico, você já vai começar a transformar seus atendimentos com conhecimento. E quando fechar esses 3 meses, você já vai estar atendendo num outro patamar, podendo dar garantia, podendo cobrar um valor maior, porque as pessoas preferem pagar R$ 500 numa terapia que resolve, e eu ainda te digo, fica tranquilo, você acha que é muito caro? Então faz o seguinte, se não funcionar, eu te devolvo o dinheiro. Se você não acessar a origem do trauma, preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que eu vou curar ninguém, tá? Mas o que eu prometo para o meu cliente é, se você não acessar a origem desse trauma aqui hoje, nessa sessão, eu te devolvo os R$ 500. Mas se você preferir ficar pagando 150 2 vezes por mês, mais um ano, eu respeito sua decisão. Pode ir. Você vai ver que dinheiro nunca foi o problema para ninguém. As coisas têm a ver com prioridade na vida. Se a pessoa quer buscar um terapeuta e fazer manutenção da dor e continuar doente, porque isso dá para ela identidade, dá pertencimento, as pessoas dão atenção para ela vai escolher a terapia de R$ 150 para poder continuar se tratando, para continuar doente. Se a pessoa quer descobrir o que faz ela se comportar daquele jeito, o que faz ela se adoecer, ela vai investir R$ 500 numa sessão de avaliação contigo feliz da vida. 350, 250, não sei quanto você vai querer cobrar, tem a ver com a tua autorização pessoal, da tua alma, o teu desenvolvimento de alma, de liberdade e autorização. Isso é seu. Não existe uma tabela. Eu tenho alunos meus que saíram daqui cobrando R$ 1.800 por uma avaliação. E hoje não tem lugar na agenda, estão com a agenda 3 meses fechada. E estão dando curso, inclusive, por aí. Isso tem a ver com a nossa autorização pessoal. Que é algo que, inclusive, a gente vai esbarrar durante o curso e vai ver, vai... Né? Ontem, por exemplo, eu dei uma aula, ontem era quarta-feira, de laboratório, a gente falou 1 hora sobre isso, sobre desbloquear os terapeutas, sobre trabalhar, revelar. Mas aqui eu quero concluir com você. Aqui você viu o que você vai aprender em 90 dias, são 12 semanas, o equivalente a 3 meses, onde você vai ter 6 aulas e todo o conteúdo já está disponível dentro da Hotmart. Então, a parte de conhecimento e conteúdo já está pronto. Você fez a sua matrícula, você já tem acesso. Ah, você falou 6 aulas. As 6 aulas são para prática, são para aprofundamento, para tirar dúvida. A gente já vai falar sobre isso. Mas o básico está aqui. Ok? Agora vamos para a fase do avançado, que é a fase de resolução. Então vamos lá. Eu estou falando aqui do avançado. No avançado, você vai aprender o que fazer depois que acessa essa origem traumática. Você vai aprender como conduzir a terapia. Compreendeu? Você vai levar o cliente à resolução. E o que é resolução para nós? É curar a pessoa? Não. A gente não promete cura para ninguém, inclusive porque isso é proibido no Brasil da cadeia, se você fizer isso. Mas a gente se compromete com o cliente a acessar a origem do trauma e liberar essa energia que está travada nas células, essa energia traumática. É isso que a gente vende. Então, nessa fase,
eu vou ter o passo 4, que é reviver o momento do conflito biológico. E esse momento do conflito biológico, ele normalmente está na primeira infância, muitas das vezes ele está na vida intrauterina, e se o teu cliente acredita, se o cliente acredita, pode estar em vidas passadas. Então a gente aprende a acessar e trabalhar. Primeira infância, vida intrauterina, vida passada, tudo isso. Paulo, eu não acredito em vida passada. Eu acredito em memória transgeracional. Eu acredito em epigenética. Eu acredito. Não tem problema. Você não precisa acreditar. Mas como profissional, você atende ao cliente e você serve ao cliente. Você não precisa acreditar. Mas se para o cliente isso que ele acessou parece uma vida passada, a técnica, o método é o mesmo. Não vai mudar. Você vai aplicar aqui, poucas nuances, ajustes que você vai aprender. Mas a técnica, lembra? A receita do bolo, ela tem que ser um método. Um método é, eu sempre aplico os mesmos passos e sempre garanto um resultado. É isso que diferencia. Passo 5, eu vou acessar o que nós chamamos de terceira consciência. Você não consegue pedir para o seu cliente, uma senhora de 45 anos chega cheia de problemas de saúde, e aí você acessa o momento traumático, o pai, o irmão, o tio abusou sexualmente dela 2, 3 anos durante a infância. Aí você vai dizer, ah, não, mas você tem que perdoar isso. Se você não perdoar isso, você vai continuar adoecendo. Eu te pergunto, como é que se perdoa uma coisa dessas? Que perdão é esse divino, maravilhoso? Porque se você alcança algo assim, eu acho que você deveria estar não no planeta Terra, você deveria estar lá com Jesus Cristo. Isso aqui não é humano. Então não tem como perdoar. Aliás, o perdão é arrogante. Para que eu possa perdoar alguém, eu tenho que me sentir melhor que ela. Eu tenho que me colocar numa posição superior a ela. Dizendo, ok, você errou, você foi um lixo, você foi um pobre coitado, mas eu sou tão melhor que você que eu vou deixar passar. E aí você fala isso da boca para fora, de uma mente que pensa, que intenciona, que tem força de vontade. E é por isso que a gente diz que o perdão, ele só acontece no coração. E não vai acontecer. Então, o que que nós fazemos? Nós usamos a terceira consciência. O que é a terceira consciência, Paulo? Eu não estou entendendo, estou confuso, eu quero muito saber o que tu está me vendendo. Eu vou te explicar. Terceira consciência é quando você, vamos supor, o tio vinha até minha cama quando eu tinha dos 5 aos 8 anos e abusava sexualmente de mim e dizia que se eu fizesse barulho, se eu me mexesse, na próxima noite ele iria na cama da minha irmã. E eu agora, com 50 anos, estou ficando cada vez mais doente porque eu carrego essas memórias traumáticas. E eu sei que eu preciso perdoar e esquecer isso para parar de adoecer, mas eu não consigo. Dentro do método Ressentir, o que nós fizemos é o seguinte: após acessar esse trauma, essa origem traumática, nós vamos acessar a consciência do outro, no caso, esse tio. Aquela pessoa que foi vítima desse abuso vai acessar o sentir e a consciência do outro, principalmente o sentir. E vai ver tudo o que aconteceu da perspectiva do outro. O que levou ele a fazer isso, por quê, como, qual é o histórico, o que aconteceu com essa pessoa. E vocês já sabem, vocês aqui, a maioria são terapeutas experientes, o abusador foi um abusado um dia. E então não adianta eu falar para a pessoa querer compreender. Mas quando a pessoa vive a experiência de ser esse outro, quando ela volta, inclusive às vezes na infância desse outro, nos momentos traumáticos que esse outro, que foi meu algoz, que foi a pessoa que me machucou, que me destruiu, agora eu volto com ele no momento em que ele foi destruído. Isso muda toda a configuração emocional, estrutura psíquica. Isso me liberta. Eu percebo que eu não preciso mais carregar nada.
que aquela pessoa que me infligiu dor, ela que carregava muita dor. Ela não conseguiu soltar essa dor. E isso levou ela a fazer mal para mim. Eu não preciso mais disso. Essa carga já não me pertence mais. É desse outro. A terceira consciência, eu diria que é um ponto de transformação incomparável com qualquer outra fonte de terapia. Chegamos ao passo 6, aonde nós vamos aplicar o protocolo Ressentir no seu âmago, no seu mais profundo, aonde nós vamos tratar a dor existencial, que é reconhecê-la, identificá-la, vamos verificar quais são os ganhos secundários, vamos entender quais são os sentir associados, inclusive biologicamente, no corpo, que você não sabe o que está acontecendo. Normalmente a pessoa passou por um trauma A e ela não faz ideia que aquilo está gerando uma consequência Z. E vamos identificar qual é a estratégia de sobrevivência. O que é a estratégia de sobrevivência, Paulo? São os comportamentos automatizados que fazem a sua vida girar em looping, é onde você repete cada 5 anos, cada 7 anos, cada 3 anos, você passa pelas mesmas oscilações, para o bem e para o mal, no alto e no baixo, a sua vida fica andando em si. Você separa, casa de novo, e quando descobre, você está num casamento igual ao primeiro. Quais foram as estratégias de sobrevivência? Passo 7. Aqui nós vamos falar da liberação celular. Nós vamos tratar 4 dimensões. Para você que é formado em psicossomática, nós vamos aprender a liberar isso da psicossomática. Para você que é constelador familiar, nós vamos aprender a liberar isso no sistema familiar. Para você que trabalha com espiritualidade, nós vamos olhar para o lado espiritual disso. E nós vamos olhar para a mecânica quântica e ver como isso afetou a teia do destino da pessoa. No passo 7, eu estou liberando a energia das células nessas 4 dimensões aqui. Cada uma das 4. Paulo, mas então eu preciso ser constelador familiar para fazer esse método? Não, você não precisa ser constelador e nem eu vou lhe formar constelador, mas eu vou lhe ensinar o básico que você precisa atender sobre repetição de destino no sistema familiar, sobre tomar o lugar do outro, sobre sair do seu lugar, uma série de coisas que, possivelmente, se você desconhece, a sua vida, desde que você decidiu terapeuta, travou, financeiramente a coisa não vai para frente, você, 3 anos depois que começou a ser terapeuta, você começou a adoecer fisicamente, você não sabe por quê. Talvez você esteja desrespeitando algo que se chama ordens da ajuda. Você não pode ajudar outra pessoa só porque ela precisa de ajuda. Existem leis no universo e é preciso conhecê-las e respeitá-las. E se você não conhece, azar o seu, porque você vai pagar o preço. Você vai atender um cara que tem percas financeiras, você vai atrair as percas financeiras para você e para sua família. Você vai atender uma pessoa doente, você vai atrair a sua doença para você, ou para o seu marido, ou para sua mãe, ou para os seus filhos. Você está fora da ordem da ajuda, você está interferindo na teia do universo. Porque uma doença, um problema, uma perda, ele não é um castigo. Ele é algo que o ser atrai para si para que possa evoluir. Então, a função do terapeuta não é curar alguém. A função do terapeuta é iluminar o caminho, é caminhar ao lado e iluminar o caminho. Quando um terapeuta se arroga querer curar, ele puxa para si e para o seu sistema familiar as dores, percas, doenças, tragédias do outro. Porque ele está roubando o destino da pessoa, ele está roubando a oportunidade que aquele ser manifestou de elevar sua consciência, de evoluir. Então, agora, mostrando tudo isso de uma forma mais simples, você já entendeu que o método Ressentir se divide em 2 partes. Os primeiros 3 meses é a formação no básico. O que eu vou fazer na formação
do básico, Paulo Barbosa? Nós vamos fazer o seguinte: na formação do básico, você vai definir qual problema você vai resolver com o cliente. Isso parece bobo, eu sei. Agora, o grande problema é que as terapeutas e as terapias não definem o que vão resolver e o cliente sai de lá e não sabe pelo que pagou. Você vai descobrir como tirar a pessoa do sentir mentido e identificar a marcação biológica, para você poder dar garantia de que seu diagnóstico está 100% certo. Você vai agir nessa memória celular, vai identificar essas estratégias de sobrevivência, dor existencial, toda essa parte aí. E depois eu vou para a fase de resolução do trauma, mais 6 meses de estudo, aonde eu vou aprender a acessar e trabalhar a parte da primeira infância, da vida intrauterina, vidas passadas, para trabalhar e liberar a terceira consciência, para trabalhar nas 4 dimensões e fazer o ressentir. Paulo, tu falou em 1 ano, essa conta não bate. Tu falou 3 meses para o básico, 6 meses para o avançado. E os outros 3 meses que sobram no ano? Esses outros 3 meses você vai voltar para o básico para trabalhar junto comigo, com o pessoal que está chegando, para se tornar realmente hábil, realmente um especialista. Essa técnica funciona? Será que funciona? Universidade de terapia.com.br barra formação. Enter. Você pode vir nessa página aqui e você pode olhar mais especificamente que formação é essa, o que você vai ter, o que você vai fazer. Você pode vir aqui e assistir histórias reais, de pessoas reais, sobre esse método. Você pode vir aqui, ó, aquilo que eu falei para você, ó, sentir mentido, marcação biológica, terceira consciência, liberação do trauma. Olha como é simples o processo terapêutico nesse método. Olha como é. Não é algo complicado, não é algo que exija, né, uma super formação, uma mente de outro planeta, com muito conhecimento. Não. É algo acessível, até mesmo para uma dona de casa que sentiu na vida dela, no coração dela, o chamado para ser terapeuta e para ajudar e cuidar das outras pessoas. Então vamos dar uma olhada como é que funciona dentro da Hotmart, o portal onde ficam as suas aulas, o seu conteúdo, o seu conhecimento, tá? Olha só, aqui ficam as aulas. É dentro desse portal aqui que ficam todas essas aulas. Tá? A gente começa pelos segredos do método Ressentir, mas eu quero que você preste muita atenção, você que vai adquirir a formação na noite de hoje, você que vai começar a se especializar, eu quero que você preste muita atenção aqui, ó. Porque antes de iniciar o método Ressentir, antes de começar a aprender o Ressentir, eu preciso que você venha e faça esse curso aqui, ó, Ordens da Ajuda. Isso aqui vai impedir você de travar, vai impedir você de ficar bloqueado, de você ficar doente, de você ter percas. Isso aqui vai ensinar para você o que é ser terapeuta e qual o seu lugar no universo, na ordem da ajuda. Então, primeiro você vem aqui, depois você faz o resto, tá? Bom, vamos olhar para o resto agora. Aqui estão os PDFs, as instruções iniciais, a origem, enfim, tem muita coisa aqui dentro, gente. Vou mostrar para vocês rapidamente, ó, regressão a vidas passadas, TDAH e autismo, atendimentos reais para você analisar, terceira consciência, análise de atendimentos reais tem aqui também, tá? Sessão de avaliação, aquilo que vocês chamam de anamnese, como é que faz essa sessão? Análise de casos reais, tá? Enfim, tem muita coisa aqui dentro. Regressão ao útero, tá aqui. Enfim, é muita coisa, a gente não vai se demorar nisso. Agora, presta atenção no seguinte, se todo o conteúdo do curso da formação está aqui dentro da Hotmart, tá? Você vai ter aulas ao vivo comigo a cada 15 dias. Às quartas-feiras, presta atenção, olha o que eu estou botando na tela aqui, ó. Encontros quinzenais, quarta-feira,
das 19 às 22 horas. Tá? O que são esses encontros? São os chamados laboratórios. Você vai ter 1 ano de encontro comigo. É obrigatório participar? Não, não é obrigatório participar. Você participa quando você pode, quando você consegue. Inclusive, a gente repete esses ciclos 2, 3 vezes ao ano. Então, não pude assistir a aula sobre terceira consciência ao vivo ontem. Tá bom, daqui uns dias vai ter de novo. A gente te avisa e aí você participa. É tranquilo. Tá? A gente sabe que vocês têm compromissos, que vocês nem sempre estão livres. Mas como é que funciona esses laboratórios? São 3 horas de encontros ao vivo, do mesmo jeitinho que a gente está fazendo aqui no Zoom agora. Estamos aqui no Zoom, vocês podem abrir o microfone, falar comigo, tem sua câmera, dá para colocar vocês em sala para trabalhar juntos, tá? Então são 54 horas de aula prática no ano. Eu não vou vir dar aula nessas quartas-feiras. Eu vou vir explicar, tirar dúvidas e nós vamos fazer práticas. Normalmente, o conteúdo que eu trago às quartas-feiras sempre é inédito. Então, às quartas-feiras, sempre, quando tem a primeira hora, 1 hora e meia de conteúdo, é conteúdo inédito, em cima das dúvidas que vocês têm. Depois é prática, é treinamento, é vida real. Essas práticas, elas são gravadas, ok? A maior parte dessas práticas é gravadas. Então, eu vou lá e gravo alguns atendimentos que vocês fazem entre vocês. Depois, a gente pega essa gravação, num outro laboratório, a gente coloca elas na tela e a gente assiste juntos, eu e vocês. E eu vou parando, revisando, explicando, tirando dúvidas. Fazendo a análise do atendimento, análise do teu trabalho. Então, essas aulas são ao vivo, elas têm práticas em grupo, acontece terapia real, a análise de atendimento, perguntas e respostas e muito mais. Elas começam às 19 horas e vai até às 22 horas. Quarta-feira. Paulo, você falou aquele 15 15 dias. Por que funciona de 15 em 15 dias? Deixa eu te explicar. Ontem, quarta-feira, teve laboratório do curso avançado. Quarta-feira da semana que vem, tem laboratório do básico. Então, eu intercalo, uma semana é básico, uma semana é avançado, uma semana básico, uma semana avançado. Se você adquire o curso completo, você pode participar de todos, dos dois. Se você está fazendo só o básico, você vai ter aula de 15 15 dias. Ok? Vamos em frente. Aqui está o manual de aplicação. Esse é um manual bem pequenininho, bem simplesinho, poucas páginas, aonde você vai receber a receita do bolo, ou seja, o método. É dentro desse manual aqui que você vai pegar o passo a passo que você tem que executar quando está de frente para o cliente. Tá? Bom, para quem quer essa formação? Primeiro de tudo, você tem que ter no coração aquele chamado de soldado de luz, de ajudar as pessoas. Depois, você tem que estar aqui para fazer disso uma profissão, seu ganha-pão, sua prosperidade. Você tem que abençoar sua família com essa profissão, aumentando o valor do teu atendimento, aumentando o número de clientes, aumentando o número de indicações que você recebe. Também, para você que quer fazer um diagnóstico 100% assertivo, que não quer correr o risco de fazer um diagnóstico mais ou menos, que você quer dar garantia de que o que você está falando é realmente o que está se passando. Para você que quer levar o cliente à origem do trauma, já na primeira sessão, sem enrolação. Para você que quer buscar uma renda acima de 10 mil, tá? Isso aqui é fácil. Se você aprende e domina esse método, isso aqui é bem fácil. Por que isso aqui é fácil, gente? Porque as pessoas não querem ficar pagando para fazer terapia. As pessoas não querem ficar pagando para ter que encontrar uma vez com você por semana e conversar. As pessoas querem pagar para se livrar, para acabar com alguma dor, algum desconforto, algum problema da vida delas. Para você ter certeza que consegue resolver. Ai, Paulo, mas eu não sei se eu consigo. É por isso que eu te mostrei aquela outra página com todos aqueles relatos. Você vai ver senhorinha de 80 e poucos anos, benzedeira, que foi fazer essa formação e aplicou.
foi no postinho de saúde da comunidade dela e aplicou numa enfermeira. Você vai ver dona de casa, que não é terapeuta, e fez o curso e aplica no próprio filho. Você vai ver o depoimento do Kenny, que a filha dele estava com um problema na escola e ele aplicou o método e a guria acessou o problema e liberou. Um problema que nem ele, como pai, sabia que ela tinha enfrentado. Então, se você também quer um mentor para te ajudar nessa caminhada de ser terapeuta, se você quer ser reconhecido profissionalmente, uma coisa eu posso te garantir: você vai começar a receber indicação de cliente de outros colegas. Outros colegas vão enviar cliente para você. Escreve o que eu estou dizendo hoje. Porque o cliente vai tentar trabalhar com o cliente, perdão, um outro profissional, um outro colega vai tentar trabalhar com o cliente e o cliente não acessa, e o cliente não se abre, e o cliente não consegue isso, não conhece aquilo. Aí o cara olha e diz assim, vou te mandar para o fulano de tal, que ele tem uma técnica lá que ele acessa a origem do trauma. Você não precisa dizer nada, você não precisa falar nada. Tá? Qual é o acesso às aulas? Como eu falei, Hotmart, acesso por um ano inteiro, laboratório, nossos encontros ao vivo, um ano inteiro. Paulo, mas você falou que a formação no básico é só 3 meses. Não tem problema. Você vai adquirir a formação, você tem 3 meses para você já aplicar, mas se você quiser continuar fazendo o curso por um ano, você continua. O seu acesso à Hotmart está liberado, o seu acesso aos laboratórios está liberado, você continua fazendo um ano se você quiser. Por que eu não falo um ano e falo 3 meses? Porque em 3 meses você está pronto. Em 3 meses você já consegue acessar a origem do trauma em menos de 20 minutos. Então aqui está a grade curricular. Vamos dar uma olhada para ela. Formação no básico 3 meses, um certificado. O que é esse certificado? Ele não é um certificado de licença profissional, ele é um certificado de que você está especialista em acessar o trauma. Quando você faz a formação no avançado, aí sim, você fez a formação no básico e a formação no avançado, aí você pode solicitar uma certificação profissional. Você pode ligar para a Abrat, você pode chamar a Abrat e dizer, olha, eu me formei no método Ressentir, quero fazer a certificação. Eles vão emitir para você a certificação profissional. E aí, para você que está começando, para você que não tem outra formação, você pode começar a atender como profissional de terapias. Tá? Bom, tem PDFs auxiliares e tudo mais? Tem, tá aqui. Tem aulas bônus em vários outros cursos? Tem. Tem arquivo das aulas, eu perdi, não assisti a aula de ontem, vou comprar o curso hoje, posso assistir? Pode. As aulas da semana anterior, as aulas sempre entram uma semana depois, tá? Então eu dei aula ao vivo ontem, semana que vem vai estar lá, tá? Análise terapia real, dupla certificação. O que é essa dupla certificação? Você pode ter uma certificação profissional junto à Abrat e você pode, inclusive, pedir o certificado pela faculdade Fadisma, tá? Com registro do MEC. É possível. O custo disso é por sua conta, tá? Isso aqui é um custo à parte, beleza? Mas o método Ressentir é reconhecido e é possível você fazer isso aqui. Legal? Quando começam as aulas? Na Hotmart, assim que você faz a matrícula, seu pagamento é confirmado, seu acesso é liberado. O mesmo e-mail que você digita na hora da compra é o e-mail que recebe o acesso, a liberação imediata. Só não libera na hora se você emitir boleto. Aí o sistema bancário demora para informar 2, 3 dias. Fez no cartão, fez no Pix, fez à vista, na hora liberou. O mesmo e-mail que você digitou, recebeu um e-mail da Hotmart com acesso. E ao laboratório, Paulo? Bom, se você adquiriu o completo, você pode participar de todos os laboratórios, ou seja, toda quarta-feira. Se você adquirir só o básico, você vai receber uma mensagem te informando quando vai ser os laboratórios. Por exemplo, quarta-feira da semana que vem tem aula, tá? Então, a tua próxima aula é quarta-feira da semana que vem. Paulo, se eu fizer a matrícula hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou te dar esse curso Ordens da Ajuda, você já viu, já está lá liberado para você, tá? Você vai fazer esse curso aqui, todo ele, e isso aqui vai mudar a sua vida. Esse curso aqui vale mais do que muitas outras coisas, só que as pessoas não sabem que precisam disso aqui. As pessoas ignoram que existem leis no universo que regem a ajuda. Uma dica aqui para você que está me assistindo, existe um livro chamado Ordens da Ajuda, cujo autor é Bert Hellinger.
Mesmo que você nunca mais me veja na sua vida, pelo amor de Deus, vai lá e compra o livro. Cria vergonha nessa cara. Para ser terapeuta, você precisa saber, precisa dominar as ordens da vida. Para você não atrair para sua família percas e doenças. Compra o livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. Se você for fazer a formação comigo, fica tranquilo, você tem um curso lá dentro e ainda você vai ter aulas com a doutora Patrícia depois que vai falar e vai te ensinar tudo isso. Eu também vou te dar hoje, se você fizer a matrícula, um bônus que é um workshop de constelações familiares. O que é um workshop? Cara, um workshop é você aprender o que é e como funciona. Eu não vou te formar um constelador, porque para formar um constelador vai muito tempo e muito estudo. Mas eu vou, caso você ignora a influência do sistema familiar sobre o seu cliente, eu vou tirar você da ignorância e vou te mostrar que muitas das coisas que acontecem são efeito do sistema familiar e não do indivíduo. E se você não conhecer isso aqui, você vai dar com a cara na parede, você vai remar, remar e o barco não sai do lugar. Então, nosso objetivo não é formar constelador, mas é que você não ignore possíveis interferências. Paulo, qual é o valor da formação? A formação completa, tá? Ela hoje, o valor é R$ 3.497. Só isso, Paulo, eu achei que seriam R$ 5.000. Só isso por enquanto, tá? Então veja, R$ 3.497 a formação completa. Tudo isso com os bônus, com tudo. Se a gente fosse pegar aqui um workshop de constelações familiares, a gente está falando por baixo, tá? Por baixo, a gente está falando aqui de R$ 300. E esse curso Ordens da Ajuda, eu não venderia ele por menos de 197. E assim vai, né? Se eu pegar as outras coisas que tem aí dentro, gente, eu não vou fazer aquele espetáculo para vocês aqui. Eu quero trabalhar com vocês num nível muito simples. Eu quero trabalhar com terapeutas. Eu quero pessoas conscientes, não pessoas empolgadas, comprando algo pela empolgação. Eu quero que você invista em você, na sua formação, no seu conhecimento, no seu poder de sair de uma terapia que fica conversando, raciocinando, pensando e tentando lembrar, e que você acesse o nível mais profundo do subconsciente sem nenhuma hipnose, e que consiga ativar essas marcações biológicas, essa informação celular. E para isso não é para todo mundo, eu sei que não é para todo mundo. Então, se você chegou aqui, se você é o soldado de luz, aí você entra, porque aí o dinheiro não é importante. Aqui é algo muito mais relevante que está em jogo. É a sua missão, o seu propósito de existir nesse planeta que está em jogo. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Eu vou liberar esse desconto de R$ 500. Tchê, eu não sei para vocês, mas para mim R$ 500 é dinheiro. Não é pouca coisa. A faculdade onde eu fui estudar nunca chegou para mim e disse assim, olha, eu vou te dar R$ 500 de desconto. Nunca me deram. Nunca. A escola da minha filha que eu estou pagando, eu pago lá R$ 1.800 por mês. Por mês. Eu sei que para alguns de vocês isso vai ser pouco. O cara tem um filho na escola de R$ 3.000. Está pagando a faculdade do filho lá R$ 4.000, R$ 5.000, uma medicina, R$ 8.000, R$ 10.000. Para outros, talvez isso seja muito. Valores é uma coisa que a gente não pode comparar. Vai da realidade de cada um. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: R$ 2.000, R$ 1.800, tá? É a mensalidade da escola de uma criança. Ou a mensalidade de uma faculdade de psicologia, R$ 2.500, R$ 2.800. Eu estou falando para você que, para fazer toda a formação, para você estar comigo durante um ano da sua vida, nessa jornada, nesse desenvolvimento, para você aprender algo que vai te ensinar a ganhar dinheiro. Daqui 3 meses você está botando dinheiro no bolso. Diferente de uma faculdade que a gente sai de lá com mais dúvida do que quando entrou. Confuso. Diferente da escola da minha filha, que é uma aposta no futuro dela.
Ela não vai sair dali no final do ano ganhando dinheiro. Nessa formação você vai, tá? Eu estou te dando R$ 500 de desconto aqui. Então a gente está falando de um desconto que vai trazer esse valor aqui, deixa eu escrever aqui para você. A gente está falando exatamente de um desconto que vai trazer isso aqui para R$ 2.997. Tá? Queria eu que a escola da minha filha me desse esses R$ 500 de desconto todo mês. Como é que você faz? Lá na hora de passar o cartão, na hora dos dados bancários, diz assim, ó, cupom de desconto. Você vai escrever especial 500. Veja, não tem espaço aqui, ó, é tudo junto. Especial 500. Tanto faz se você escrever tudo maiúsculo ou minúsculo, só não pode botar espaço aqui. E aí você clica no botão ao lado que diz aplicar. E o valor vai baixar R$ 500 na hora para você. Paulo, mas é só à vista? Não. A gente está falando da formação completa por 12 vezes de R$ 290,80. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai variar ali, tá? A gente está falando de um super desconto. Mas, Paulo, posso fazer em 12 vezes no cartão, então? Pode fazer em 12 vezes no cartão, sim, pode fazer. É um desconto para pegar, mas lembra, é só os 10 primeiros, tá? Ah, Paulo, mas tem 10 pessoas na sala, não vai ter 10. Isso é o que você pensa. As pessoas assistem as coisas gravadas, tá? Então não confia, não deixa passar, que amanhã pode ser tarde. E você, o que vai acontecer? Não vou poder mais fazer a matrícula? Claro que vai. Só que não, você não vai ganhar os R$ 500. Então não perde R$ 500. Paulo, e se eu quiser fazer só o básico, eu não estava preparado para esse curso agora, eu não estava organizado financeiramente? Posso? Pode, faz o seguinte, vou te dar desconto também. Essa formação sairia R$ 1.400, mil e poucos reais. Faz assim, ó. Vai lá e faz o básico em 12 vezes de R$ 99,70, gente. 12 vezes de R$ 99,77. 70 centavos. E se for à vista no Pix? Ah, porque eu vi que tem 12 vezes aqui. 12 vezes significa que não vai dar 997, vai dar 1.200 uma coisa, 1.100 e pouco. Claro, porque tem o juro da operadora do cartão. Mas você pode fazer no Pix à vista e pagar 997. Hoje mesmo conversei com alguém, não sei se está aqui ou não, que disse, olha, Paulo, eu tenho R$ 1.000 para fazer a formação. Então vai lá e faz o Pix. Não paga juro para a operadora de cartão, entendeu? Ah, mas e o avançado, mas e o completo? Dá o passo conforme sua perna. Primeiro faz o básico, aprende a acessar a origem do trauma, aplica isso, faz dinheiro com isso, começa a transformar vidas com isso. Depois você vai lá e faz o avançado. Paulo, mas daí quanto é que eu vou pagar? Você vai pagar a diferença. A gente não vai te cobrar mais por isso, a gente vai cobrar a diferença do básico para o completo. É simples assim, ninguém está aqui para inventar nada, para fazer moda, para. Tá? Paulo, e se eu começar o curso e não gostar, se não for para mim? 15 dias, você pode fazer a formação, pode participar do laboratório, pode olhar o curso. Se você achar que não é para você, você vai chamar no suporte, vai dizer, olha, quero reembolso, eu não vou continuar o curso. Tá? Bom, resumo de tudo que vocês viram nessas 4 aulas, gente. Pensar e lembrar são processos do seu consciente. No consciente não existem emoções, então não tem traumas, porque eles estão na memória celular, tá? Você não pode resolver um problema aonde ele não está. Ele não está na razão, na memória, na lembrança do consciente. E principalmente, eu revelei isso aqui para vocês hoje. Não é o que aconteceu, mas é como foi sentido que gera o adoecimento, o problema. Ok? Você não pode modificar a informação, tá? Você só pode modificar essa informação na célula ao ressentir.
no cérebro, na mente que pensa, não vai ser possível. Tem um estudo de caso. Essa senhora aqui, a Elessiane, ela é uma fisioterapeuta e ela tratava de uma moça há muito tempo, com a fisioterapia, com a formação da faculdade, cobrando R$ 150 por sessão, e ela atendia essa moça. E aí ela veio fazer a formação no método Ressentido. E um dia essa moça retorna, mais uma sessão de terapia, e a Eliciane comenta com ela, olha, eu estou fazendo um curso aí meio diferente e tal. Que curso é esse? É um curso que ensina a acessar a origem de um trauma em menos de 20 minutos. Como funciona isso? O que isso resolve? E ela, não, essa dor, toda essa dor que tu sente, que tu vem aqui para fazer fisioterapia e tudo mais, tu já foi no médico? Ah, já fui e tal. E o que eles falam? Ah, deve ter uma causa emocional, deve ter alguma origem emocional que eu não consigo descobrir. Então, esse método, eu aplico ele em você, você vai voltar no momento que gerou esse trauma, esse conflito emocional que produz essa dor. E é óbvio que essa moça, na hora, disse: eu quero, faz comigo. E você vai ver nesse vídeo o resultado. Basta dizer que depois, 2 ou 3 meses depois, a cliente volta e não tem mais nada. Veja bem, presta atenção no que eu estou te falando agora, um segundo, não precisa ouvir mais nada, só ouve isso. Essa cliente vinha semana após semana na fisioterapeuta, tá? Sempre com dor, sempre tentando aliviar a dor através da fisioterapia. Muito eficiente, por sinal. Aliviava. Às vezes ficava 15 dias, às vezes ficava um mês e depois voltava de novo. As crises eram recorrentes, eram crônicas. E então a fisioterapeuta Eliciane aplica nela o método Ressentir. E ela fica 2 meses sem voltar. A fisioterapeuta Eliciane aplica o método Ressentir. E aí a cliente some, a cliente não volta. 2 meses. A Eliciane fica preocupada, o que aconteceu? Ela chama a cliente, tá tudo bem contigo, não voltou mais. E aí a cliente responde, eu vou passar aí. A cliente retorna, vocês vão ver ela contando essa história, e a cliente diz para ela, olha, eu não voltei porque eu nunca mais tive dor. Então, é isso que eu estou oferecendo para você hoje à noite, é essa formação, é esse conhecimento, essa técnica. E a escolha é sua, você pode continuar fazendo a manutenção da dor, aliviando as dores. Ou você pode ter uma ferramenta que leva você a acessar a origem do conflito ou trauma. Simples assim. Aqui, ó, eu queria mostrar para você o seguinte. Toda essa galera aqui são terapeutas. Todos eles aqui estão falando sobre acessar a origem do trauma em menos de 20 minutos.